Opa! E aí, pessoal? Para começar, o vídeo não vai ficar com um som bom. Por quê? Porque eu tô gravando sem microfone. Na verdade, nem ia gravar nada. Mas eu vim aqui para Rio Bonito, cidade onde morei por 3 anos. Minha filha, a Ana Luísa, mora aqui. E eu vim pra cá porque eu tinha que resolver uma coisa. E o que acontece é o seguinte: eu passei por uma loja que eu trabalhei, uma loja de vendas, vendo sapatos, chamada Itapuã Calçados, tá? E na Itapuã Calçados eu trabalhei como vendedor e foi uma das piores trajetórias de performance da minha vida. Eu nunca trabalhei tão mal. No início, quando eu entrei, era até legal, eu vendi direitinho, tanto que eu entrei como extra Natal e continuei. Mas depois, era só chegar no salão de vendas que eu tinha dor de cabeça. Se eu não me engano, eu fui um dos piores vendedores da época, se não o pior. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você consegue me imaginar vendendo mal? É engraçado, né? Porque todas as minhas habilidades desenvolvidas, como comunicação, magnetismo, linguagem corporal, todas essas minhas habilidades, como persuasão e tudo mais, se resumem a vender. Você está sempre vendendo. A venda provavelmente é a profissão mais antiga do mundo. Todo mundo vende. Mas por que eu não vendia bem? Porque tinha um limite que eu não conseguia passar ali naquela loja. Tinha um limite que eu não queria passar. Eu estava completamente insatisfeito. Na época eu estava insatisfeito com a minha vida, na época eu estava insatisfeito com a minha trajetória. E várias outras coisas. E hoje a loja está sob a supervisão da gerência de uma amiga minha que dividia o turno de vendas comigo. E uma loja que sempre tinha um movimento pequeno, não tão grande comparado às outras lojas de calçado, que sofria para bater meta. Toda vez que eu passo lá agora, e eu pergunto a ela: Débora, como estão as coisas, tá vendendo, tal? Ela: nossa, tá incrível, tal, a gente tá batendo as metas, graças a Deus, eles estão ajudando, eles têm aumentado as metas e a gente tá batendo, tal. E a loja nunca foi assim. E aí, deixa eu te contar uma coisa: Rio Bonito continua igualzinha, é igual. Já fazem, eu saí de lá com 21 anos, 21 para 22 anos que eu saí de Rio Bonito, tá? E desde que eu tenho 27 hoje, faço 28, essa semana que vem é outra. E quando eu saí de Rio Bonito, todas as pessoas que trabalhavam nas lojas, que trabalhavam lá, continuam trabalhando. A cidade tá igual, inclusive o prefeito saiu, foi processado, tal, voltou, tá respondendo processo na justiça, tal. E sabe essa cidade que a mentalidade do povo é mais pequena do que a própria cidade? Rio Bonito. Tô falando de quê, né? Tô morando em Silvio Jardim, que é igualzinho. Então, o que acontece? Tá tudo igual. A cidade tá igual, as coisas estão iguais, o mundo daquela cidade, a realidade daquela cidade continua tangível, de uma similaridade do mesmo jeito que tava quando eu saí. O que mudou? Bem, minha namorada ontem, me perguntou se eu conhecia John Maxwell. Com essa pergunta eu tive 2 conclusões. Primeiro, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque como que alguém ensina liderança, se considera um líder, fala sobre liderança e as pessoas ao redor não sabem que ele leu pelo menos uns 5 livros de John Maxwell. John Maxwell é um pastor americano que escreveu uma pancada de livros sobre liderança e todos muito bem escritos. O primeiro livro que eu li dele são as 21 irrefutáveis leis da liderança. Que livro incrível! Que livro gostoso de ler. E é sobre, inclusive, uma dessas leis que eu quero conversar com você hoje. Você já deve ter me ouvido falar delas várias vezes sem eu sequer comentar que era John Maxwell. Todavia, hoje eu vou falar especificamente de uma, que se chama da lei do limite. E a segunda coisa que eu percebi, né, quando minha namorada, primeiro que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque ela não perceber que eu sabia, ou que eu sabia o que eu lia de John Maxwell, era uma coisa. A segunda coisa que eu percebi é que tem gente que pode se encantar com princípios da liderança de John Maxwell e eu deveria falar sobre isso. Então, aproveitando um gancho de que eu cheguei numa loja, que eu fazia parte, está completamente diferente, a única coisa que mudou foi a liderança, eu quero falar da lei do limite. A lei do limite é o seguinte: a tua equipe, tá? Por mais que existam pessoas geniais, por mais que existam pessoas capazes de mudar o mundo dentro dela, tem 2 chances. Ou essas pessoas se rebelam e não fazem mais parte da equipe porque você não faz parte do processo de crescimento dela, porque você não deixa elas crescer, porque você é um limitador,
ou essas pessoas te impulsionam e os seus próprios limites crescem. Deixa eu pagar o pedágio aqui, 1 minutinho e já volto. Oi, bom dia. Tudo bem? Bom. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Então, continuando, pessoal. A tua equipe é limitada pelos limites da sua mentalidade, pelos limites da tua entrega, pelos limites das tuas ações. A lei do limite tem uma pressuposição simples. Nenhuma equipe é maior do que o líder na frente dela. Nenhuma equipe é maior do que o líder na frente dela. Nenhuma equipe vai mais longe do que o líder enxerga. Entenda isso. Isso não quer dizer que não existem pessoas na sua equipe melhor que você. Porque se você monta equipe com pessoas inferiores a você, você é um tolo, um bobo. Você é líder porque você precisa liderar. A capacidade que um líder tem que desenvolver é a habilidade de inspirar pessoas, a habilidade de viver um propósito e a habilidade de mostrar para as pessoas que vai seguir, mesmo que sozinho. Um líder tem que liderar o desfile, mas não liderar o desfile tão longe que as pessoas não vejam. Ele tem que liderar o desfile a uma distância que as pessoas possam acompanhá-lo. É uma relação de verticalidade e horizontalidade. Verticalidade que as pessoas podem saber e se identificar com você. As pessoas podem saber que você está ali por elas. As pessoas se veem próximas a você. As pessoas se veem do seu lado. Então essa horizontalidade tem que haver na liderança. E a verticalidade é porque você precisa inspirá-las. Você precisa fazê-las aspirar as coisas. Você precisa guiá-las. Então, sobre liderança, se você tem limite, na verdade, olha para a sua equipe. Olha para a sua equipe, olha para aquilo que você lidera. Se o que você lidera não funciona, provavelmente não faz parte da equipe. Não é porque Deus não abençoou. Acredite em mim, tem gente que lidera algum tipo de processo, tal, algum tipo de qualquer coisa. Lidera alguma coisa. E você pode ver, se você olhar num longo período de tempo, se você olhar num longo período de espaço, essa pessoa, alguns momentos, vai ter frutos, colhendo frutos, vai estar frutificando, as coisas vão estar fluindo, as coisas vão estar acontecendo e puf, de repente derruba tudo. Se você é religioso, é muito comum que quando igrejas, grupos religiosos passem por isso, fala que é provação. Provação cacete, é você que não sabe lidar com as emoções da pessoa, é você que não sabe lidar com a sua palavra, é você que não tem a capacidade de expandir. O seu limite de liderança tá sendo rompido, e em vez de você aumentar as suas bordas, em vez de você aumentar o seu limite, você deixa essa borda quebrar. E quando você deixa essa borda quebrar, o que acontece é que puf, todo mundo some. Sempre acontece alguma coisa, e aí depois você começa a estruturar, você começa a crescer de novo. Por quê? Porque a gente vai sempre chegando nos limites. E aí quando chega no seu limite de novo, em vez de você crescer, você vai fazer o quê? Você vai segurar o máximo que pode a corda, e essa corda vai arrebentar de novo. Se é numa empresa, bota a culpa no mercado, bota a culpa na crise, bota a culpa onde for. A lei do limite é uma lei que você deveria levar a sério, inclusive quando você fala de liderar a si mesmo, tá? Lembra que eu falei que Rio Bonito é a cidade onde as pessoas estão no mesmo lugar, trabalhando no mesmo lugar? Aquelas pessoas acreditam que a fronteira daquela cidade é o limite da vida delas. Aquelas pessoas acreditam que a fronteira que está no contra-cheque delas é o limite da vida delas. Aquelas pessoas acreditam que a fronteira que está assinada na carteira de trabalho delas é o limite da vida delas. Deixa eu dizer o seguinte, existem duas pessoas que podem botar limite na sua vida, Deus e você. Como eu acredito em livre-arbítrio, a gente pode resumir que Deus te permite você botar o limite que você quiser, tá? Então, eu não acredito que tenha uma pessoa lá no céu que olha e diz assim, esse aqui vai ser poderoso, esse aqui vai ser rico, esse aqui vai ser maltrapilho. Eu não acredito nisso, tá? Nunca acreditei e nunca vou acreditar. Não me vem com essa conversa fiada. Sabe por quê? Porque o sapo nasce sabendo tudo que ele tem que nascer para ser sapo. Os limites do sapo estão especificados, ele não pode ser mais do que o sapo. O sapo sapeia. A girafa nasce com tudo pronto para ser girafa. Pescoço longo para comer as folhas mais verdes lá em cima e tal. Pernas longas para poder pegar as árvores mais altas. A girafa nunca será mais do que a girafa. A girafa só girafeia. Mas você, sua coisa feia, você, seu ser humano ambulante,
A única habilidade que você tem é a habilidade da astúcia. Essa nasce com você. Quando me perguntam que dom as pessoas têm, eu digo que esse negócio de dom, você só carrega um quando nasceu, que é o dom da astúcia. No mito grego é chamado da chama do Olimpo. A chama do Olimpo, que Prometeus rouba do Olimpo e dá para a humanidade. O nome dessa chama se chama astúcia, a capacidade de desenvolver as próprias virtudes, a capacidade de romper com os limites impostos, a capacidade de ir mais longe. Então, se a sua vida não está boa, se a sua limitação, se os resultados que você não está tendo não são adequados para você, provavelmente você não está levando a sério a lei do limite. É isso aí, pessoal. Um grande abraço meu, que Deus te abençoe e viva com paixão.